estamos de volta em mais um vídeo no canal. Eu sou a Ítala. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Laís. Eu sou o Emanuel. E eu sou a Nath. E nós estamos aqui para mais um vídeo do canal, onde falaremos hoje a respeito de pecado. Bem polêmico, ele mesmo. Gente, hoje nós falaremos a respeito de pecado, né? Vocês são adolescentes, eu acredito que vocês não tenham pecado na vida. Mas eu quero saber de vocês o que vocês entendem por pecado. Quem pode me dizer o que é pecado? Bom, eu acho que pecado, ele é algo que cria uma barreira entre a gente e Deus. Então é algo que acaba nos afastando dele. Pecado é tudo que afasta a gente de Deus. Sim. Pequenas coisas ou grandes. Eu acho que pecado é aquilo que não agrada a Deus, que Deus não gosta que a gente faça isso. É verdade. Bom, na Bíblia fala sobre isso, né? Em 1 Coríntios 6,12 fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente... É isso, né? A gente tem que cuidar porque a gente pode fazer qualquer coisa. Deus nos dá livre-arbítrio, né? Mas a gente tem o poder de decidir o que a gente vai fazer. Se a gente prefere pecar e viver no pecado ou prefere viver na santidade. Muito bem. Mas alguém tem alguma definição de pecado? Realmente, pecado é tudo isso que vocês falaram, né? É aquilo que nos afasta de Deus, que cria uma barreira entre nós e o Senhor, né? Às vezes, muitas das vezes, quando a gente cai e a gente peca, a tendência é que nos afastemos de Deus. Então, o diabo ele começa a colocar mentiras nas nossas mentes para dizer, olha, você é isso mesmo, aquilo que você fez te define, você não presta mesmo para servir ao Senhor. Então, a pessoa acaba se afastando do Senhor. Por quê? Porque o diabo ele vai colocar mentiras na nossa mente para que a gente acredite nelas e povoe o inferno junto com ele, porque ele não quer ficar no inferno sozinho. Ele quer levar a maior quantidade de pessoas que ele conseguir. Então, quando a gente peca, a tendência é essa, né? Mas o que nós devemos entender é que quando pecamos, nós devemos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Como que vocês lidam com o pecado, né? Quando vocês cometem algo que vocês entendem que afastou vocês do Senhor, que afastou vocês de Deus, o que vocês fazem? Quando a gente comete o pecado? Isso. Então, quando eu cometo algum pecado, primeiramente vou pedir perdão para Deus, né? E eu vou confessar para algum dos meus líderes o pecado, porque pede na Bíblia, né, para que a gente confesse os nossos pecados para alguém, né? Que seja, claro, mais maduro que a gente espiritualmente. Entendi. Ali você falou de Provérbios 28:13. Lá em Provérbios diz isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra a misericórdia. Então, não é só ir lá e confessar o meu pecado. Eu pequei. Beleza, eu vou me arrepender aqui, 10 minutos para me arrepender. E aí eu vou pegar e vou confessar e beleza. E no outro dia eu vou cometer a mesma coisa. Não é isso. A Bíblia fala que aquele que confessa, que se arrepende, que não pratica de novo, né? Alcança a misericórdia, a graça do Senhor. Interessante. Você? Bom, quando eu caio em alguma tentação ou peco alguma coisa, primeiramente eu busco me arrepender, né? Sempre me arrepender, tipo, de verdade, assim, não superficialmente, tipo, só pra dizer que tá arrependido ou só pra no dia seguinte fazer a mesma coisa ou Deus perdoa ou essas coisas assim, sabe? E eu também busco confessar o pecado, também como a Nath falou. E é isso, confessar para um líder ou pastor. Isso é muito importante, né? Você confessar. Quando você confessa, um peso é ali tirado das costas. Uma frase muito interessante que eu aprendi recentemente é que um pecado não confessado é um segredo que você tem com o diabo. Então você precisa confessar o seu pecado, porque senão você está tendo um segredinho com o diabo, imagina, né? Que terrível isso. Por isso que já diz ali na palavra, confesse, se arrependa, não pratique novamente. Interessante. Bom, quando eu peco, eu procuro seguir o exemplo de Davi, que Davi foi
uma pessoa que ele teve o coração segundo o coração de Deus. Então, porque mesmo ele pecando e tendo feito vários erros, toda vez que ele pecava, ele se arrependia, mas ele não se arrependia de uma forma fútil. Ele se arrependia verdadeiramente do seu coração. Então, eu sempre busco procurar o exemplo de Davi. Sempre busco, toda vez que eu vou lá e caio, eu tento me levantar, tento ir lá, pedir perdão, seguir o exemplo de Davi mesmo, sabe? E também, como a Nath, também a Laís falou, de estar confessando para os meus pais também e para pessoas que são espiritualmente maiores que eu. Isso aí, muito bem. Davi era um homem, como a Bia falou, segundo o coração de Deus. Ele se quebrantava na presença. Porque é isso que a gente tem que fazer. Nós pecamos, nós precisamos nos arrepender e nos arrepender verdadeiramente. A Bíblia diz, arrependei-vos verdadeiramente. Por quê? Ele fala verdadeiramente, porque existe um arrependimento falso, né? Que a gente fala que pode ser o remorso. A gente se sente culpado, pesado. Às vezes aquele remorso nos faz acreditar que nós nos arrependemos, mas não é verdadeiro. Então ele tem que ser verdadeiro. Eu tenho que me quebrantar na presença do Senhor e eu tenho que realmente, Deus, eu sou falho nisso aqui, eu pequei nisso aqui, mas me perdoa. E o Senhor, Ele nos perdoa quando a gente se quebranta, quando a gente vai para Ele, quando a gente confessa nosso pecado. E Emanuel, você? Complementando o que as meninas falaram, eu acho que mesmo talvez a gente magoou alguma pessoa, alguém xingou, sabe? Ofendeu aquela pessoa. Também é bom pedir perdão para aquela pessoa, pedir desculpas e confessar para ela. E também, às vezes, também pedir perdão a si mesmo, porque às vezes a gente não se perdoa pelo pecado que a gente cometeu. Muito bem. O que o Emanuel falou ali é muito importante, né? A gente precisa, quando a gente comete algum pecado, às vezes a gente pede perdão para Deus. Deus, Ele é fiel, ele nos perdoa. Quando Ele encontra um coração quebrantado e arrependido de verdade, Ele nos perdoa. Só que às vezes a gente não se perdoa. Nós ficamos acreditando nas mentiras que Satanás coloca em nossa mente. E mas é isso mesmo, eu não presto, mas Deus já te perdoou. Então assim, quando você se quebrantar, você pediu perdão, você confessou, cara, crê naquilo que Deus tem pra ti, que é o perdão, que é a misericórdia. Não fica voltando lá atrás, naquilo que o diabo tá colocando na sua mente. Pedir perdão é muito importante. Quando a gente pede perdão a alguém que nos ofendeu, ou mesmo quando a gente ofende alguém, né? O perdão, quando nós pedimos perdão ou liberamos perdão sobre a vida de uma pessoa, nós não estamos apenas liberando o outro, mas nós estamos nos liberando também. Então, isso é muito importante. Tanto é que aqui, na palavra, lá em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, o que é importante, tá? O que a palavra nos diz? Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos ali, perdoa as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aquele que nos ofenderam, tá? Então nós falamos, né, na nossa oração, Deus, perdoa as nossas ofensas, perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Mas quando alguém vem te pedir perdão e você fala assim, não, tudo bem, eu te perdoo. Será que você está perdoando verdadeiramente essa pessoa? Será que você está liberando verdadeiramente essa pessoa? Ou você fala da boca para fora, tudo bem, te perdoo. Mas o ranço fica ali. Como é que é? Né? Nós temos que liberar essa pessoa e dizer, amém, eu entrego no Senhor, eu te perdoo, me perdoa também. Às vezes, a gente muitas vezes está certo, mas a gente precisa aprender a pedir perdão também, por mais que estejamos certos, né, nas nossas convicções. Mas esse ato de pedir perdão e de liberar perdão, Deus só vai nos perdoar quando a gente perdoa o outro, né? Pode. Para não cometer o mesmo pecado também, eu sempre tô orando para que eu venha olhar pro pecado e sentir nojo. E tu falou ali da acusação, né, que o diabo acusa a gente por a gente ter cometido o pecado. E eu sempre lembro, assim, quando eu sou acusada, quando vem setas, assim, na minha cabeça, eu sempre lembro de uma coisa que ou foi o Tiago que falou, ou o Israel, no Shekinah, que há mais perdão em Deus do que pecado em mim. E isso me conforta muito, assim, sabe? Quando eu tô sendo acusada pelo diabo. Legal, muito bom. É bem isso aí mesmo, tá? Então, assim, ó, tem mais dois versículos que eu quero deixar pra vocês, tá? Que é 1 Romanos 6, 23, que diz assim,
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Só nele nós vamos ter vida eterna, nós vamos viver em liberdade, né? Porque o pecado, quando nós permanecemos no pecado, ele nos leva à morte, ele nos afasta das pessoas, ele nos afasta de Deus, ele nos deixa sozinhos, né? Muitas vezes caímos em depressão, queremos ficar sozinho, não conseguimos lidar com as pessoas, porque o pecado ele traz uma morte, não é uma morte física, morreu, foi para o caixão, enterrou, não é isso, é uma morte em vida. Você está em vida, mas você, sabe, desanima, não quer, eu vou me afastar dessas pessoas aqui, porque você está tão sendo tão acusado que você acaba se afastando de Deus. Mas o nosso Senhor, ele é misericordioso, e quando, assim como nós falamos no início, quando nós confessamos e nós nos arrependemos verdadeiramente, né? Tem que ser um arrependimento verdadeiro, ele nos perdoa. E tem mais uma passagem que diz lá em João, 1 João 3,8, que é assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Então, Jesus veio para destruir todas as obras do diabo, entendeu? E nós somos filhos de Deus, que estamos aqui também para destruir as obras do diabo, para lutarmos contra o pecado, para entendermos quem somos em Jesus. Porque a partir do momento que nós entendemos, como já falamos em um episódio anterior, que quando nós conhecemos a nossa identidade no Senhor, fica tudo mais fácil, não é verdade? Fica mais fácil rejeitar o pecado. Muitas vezes tem aquele pecado de estimação que a gente vive caindo e a gente volta, se arrepende, cai de novo. Mas você consegue vencer esse pecado estando nele, entendendo quem você é, entendendo a sua identidade em Cristo, entendendo que você é filho, que você é amado, que você é perdoado por Ele, quando você se arrepende verdadeiramente. Então, que você possa sentir o amor do Senhor, que você, se você estiver pesado por algum pecado, confesse, procure alguém, peça ajuda, não fique sozinho, você não está sozinho, nós não somos perfeitos, eles não são perfeitos, mas nós estamos aprendendo, e em Jesus nós podemos todas as coisas. E se você não conhece Jesus ainda, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido nesse momento a fazer essa oração de confissão conosco. A Laís vai fazer a oração, você pode repetir essa oração em sua casa. Senhor Deus, eu te peço que você entre agora no meu coração. Eu me arrependo por todo o pecado que eu cometi. E eu entrego minha vida a Ti. Amém. Amém. Que o Espírito Santo possa te alcançar onde você estiver nesse momento, assistindo esse vídeo. E que você realmente possa viver aquilo que Ele te fez para viver. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, ou se você não gostou também, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. E também não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. Siga nossas redes sociais e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. E fala, Deus. Peraí. Meu celular travou. Doamos, né? As nossas iniquidades. Peraí. Gente, calma. Fala em...